Olá, me chamo Larissa Berdini Gomes de Jesus, sou graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Viçosa e, orientada pelo professor Alex Povoli Correia, irei apresentar o trabalho intitulado Ausência de evidência de exposição de vírus maiaro em saguis de vida livre de área antropizada da Zona da Mata de Minas Gerais. Aqui estão as referências utilizadas. O vírus maiaro é um arbovírus, que vem da expressão em inglês Arthropod-borne virus, sendo, portanto, um vírus transmitido por artrópodes hematófagos, neste caso, os mosquitos. É um vírus do gênero alfavírus da família Togaviridae, assim como o vírus chikungunya e outros vírus das encefalites equinas. Inclusive, estudos nos mostram a possibilidade de reação cruzada entre esses alfavírus. É um vírus de RNA fita simples e polaridade positiva, conferindo a ele uma alta plasticidade genética e elevando assim as chances de mutações que favorecem a sua disseminação e levando-os possivelmente a fazer parte do ciclo urbano. São vírus envelopados esféricos de nucleocapsídeo icosaédrico, lembrando que, por serem envelopados, se tornam susceptíveis a substâncias que costumamos utilizar na limpeza, como detergente e álcool. Assim, esse vírus produz uma doença conhecida como febre do maiaro, que é uma doença de notificação compulsória imediata de casos suspeitos. E no próprio site do governo, gov.br, podemos encontrar o e-mail e os telefones para poder fazer essa notificação. O vírus maiaro foi isolado pela primeira vez em Trinidad, no Caribe, em 1954, e houve o primeiro surto no Brasil, descrito em 1955, próximo ao rio Guamá, em Belém do Pará. Desde então, temos relatos de surtos esporádicos nas Américas Central e do Sul. O mapa demonstra a circulação do maiaro em vários países, e inclusive com registros de casos importados na América do Norte e na Europa. Mas o Brasil, até 2022, continua sendo o país com mais casos de febre do maiaro registrados, com a maior taxa de exposição na região norte, seguida pela região centro-oeste, e isso se relaciona aos vetores e ao ciclo de transmissão silvestre desse vírus. No entanto, casos fora da região amazônica têm sido cada vez mais frequentes. Em relação ao ciclo de transmissão, o vírus maiaro é um arbovírus enzootico mantido em ciclos silvestres, envolvendo primatas não humanos neotropicais, principalmente espécies do gênero Calitrix, os saguis que estamos estudando aqui, e entre os mosquitos silvestres, que são os vetores, principalmente dos gêneros Hemogogos e Sabetes, os mesmos vetores da febre amarela. Mas existem estudos demonstrando a eventual circulação do vírus em outras espécies. Uma grande preocupação é a capacidade de infecção e transmissão pelos mosquitos Aedes, principalmente Aedes aegypti, que possibilitaria que o vírus ganhasse o acesso ao ciclo urbano. Os primatas não humanos envolvidos no ciclo de transmissão são considerados hospedeiros amplificadores porque são capazes de produzir uma viremia mais alta e mais longa, o que não é observado no homem e em animais domésticos, que por isso são considerados hospedeiros, além de acidentais, terminais, e não participam do ciclo de transmissão. Um outro ponto importante é a proteção desses primatas não humanos, tanto pela perspectiva ética da preservação, quanto pelo cuidado com os próprios seres humanos, pois assim como na febre amarela, esses animais servem como sentinelas, por indicar a circulação viral em determinada área. Quanto aos sintomas clínicos, a febre do maiaro é semelhante àqueles produzidos pela infecção do chikungunya, febre, mialgia, erupções cutâneas e dores nas articulações, tornando essa doença muito incapacitante. Existem outros sintomas e sinais clínicos, mas estes são os principais, principalmente em relação às dores nas articulações, que demonstram que o quadro está um pouco mais grave. Lembrando que não existem tratamentos ou vacinas específicas para a febre do maiaro. Aqui, então, temos uma tabela resumo com tudo o que já foi dito. Ressalto que existem outras espécies de animais silvestres que podem eventualmente participar como hospedeiros amplificadores, incluindo algumas espécies de répteis e aves, principalmente as migratórias. O nosso estudo objetivou avaliar a exposição de primatas não humanos ao vírus maiaro na cidade de Viçosa, que é esse recorte antropizado da Zona da Mata. E para isso, analisamos amostras de soro de 38 saguis híbridos de vida livre. As amostras de sangue foram coletadas pelo Centro de Conservação dos Saguis da Serra da Universidade Federal de Viçosa.
Demonstramos, assim, uma das relevâncias do nosso trabalho, que é poder contribuir na conservação das espécies. Para isso, nos juntamos ao CCSS-UFV, pois este é o primeiro centro de conservação no mundo dedicado à conservação dessas duas espécies ameaçadas de extinção, Calitrix aurita e Calitrix flavíceps, buscando estabelecer uma população geneticamente viável e reintroduzi-la na natureza nos locais onde as populações estão em declínio. É por esse motivo que a equipe do CCSS-UFV também maneja os híbridos, identificando suas populações, coletando amostras para entender a dinâmica de patógenos em vida livre e para esterilizar os cirurgicamente e retorná-los à natureza. A seguir, será exibido como é feito o PRNT, mas ressaltamos será apenas uma demonstração, visto que o teste é conduzido com a biossegurança necessária à manipulação desses vírus, como a utilização de EPCs, como a cabine de exaustão, e os EPIs, como máscara, luvas, propé e jaleco de circulação específico, entre todas as normas de conduta para manipulação e realização deste teste. As amostras são recebidas e centrifugadas para que ocorra a separação do soro, que será catalogado e conservado em criotubos. A seguir, ocorre a inativação das amostras de soro a 56 graus Celsius por 30 minutos em banho-maria. Eles serão então conservados no freezer para futuro processamento. 10 placas de 6 poços como essa são preparadas, confirmando a confluência de 80% ou mais de uma monocamada celular de células Vero. A primeira etapa é a preparação e diluição das amostras de soro a serem testadas e os controles celular e viral. Nos poços da placa de 96 poços são adicionados diluente e amostras de soro. A placa é fechada e mantida em geladeira. Na segunda etapa é realizada a diluição viral, estabelecida de acordo com a titulação viral previamente realizada, lembrando que todas as amostras são conservadas em gelo durante o procedimento. Na terceira etapa, desafiamos as amostras de soro diluídas com a diluição viral escolhida. Após isso, a placa é levada à estufa 37 graus Celsius com 5% de CO2 durante 1 hora, para permitir a ligação dos possíveis anticorpos neutralizantes às proteínas virais. Após 1 hora, 100 microlitros de cada poço da placa de 96 é transferido com cautela para cada um dos poços da placa de 6. Essas placas são colocadas na mesma estufa anterior novamente, aonde são mexidas de 15 em 15 minutos para que ocorra a adsorção viral em toda a monocamada celular. A seguir é preparada a primeira overlay contendo meio DMEM 2 vezes e agarose a 1% na proporção de 1:1. 3 ml dessa solução são transferidos para cada poço. As placas retornam para a estufa e lá permanecem por 24 horas. Quando será realizada a segunda overlay, preparada como a primeira overlay, tecida de vermelho neutro para melhor visualização. A leitura do PRNT é baseada na capacidade de neutralização da replicação viral, demonstrada pelas placas de Lise na monocamada. Caso existam anticorpos neutralizantes, as placas de Lise serão reduzidas. Neste caso, a leitura foi feita 48 horas após a infecção, e dada a baixa redução de placas, todas as amostras foram consideradas negativas, já que apresentaram títulos menores do que 10 para Maiaro. Assim, concluímos que os resultados aqui apresentados sugerem que os saguis híbridos de vida livre amostrados na região antropizada da Zona da Mata, em Viçosa, não foram expostos ao vírus Maiaro por tempo suficiente para a produção de resposta imunológica sistêmica, resultando na produção de anticorpos neutralizantes até a coleta do presente estudo, sugerindo a não circulação do vírus na região estudada. Trabalhos como esse são importantes, pois a vigilância ativa é uma abordagem instrumental para a detecção de atividades subclínicas e silenciosas de arbovírus em zoótico, servindo como sistema de alerta para implementar ações apropriadas para prevenir os surtos. Aqui estão os agradecimentos ao professor Fabiano e à professora Fabiana, do CCSS, e a toda a equipe do Laboratório de Virologia Veterinária de Viçosa. Também ao UFV, ao CCSS-UFV, bem como as organizações e agências de fomento que contribuíram para a realização desse estudo. Obrigada!